Vamos fazer um debate agora. A gente tem dois especialistas aqui na ponta da linha para a gente passar por alguns temas que estão aí em alta nesta terça-feira ou nos últimos dias. Deixa eu chamar aqui com todo prazer para participar com a gente o Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito a Corrupção. Liviano, bom dia para você. Obrigada sempre pela sua participação por aqui. Bom dia, Isabel. Com muita alegria, estou aqui representando o Instituto Não Aceito Corrupção, sem o A, e tenho muita alegria de ver a Jandaracy Araújo, minha querida amiga, quem eu tanto admiro. E é uma alegria e uma honra estar aqui no SBT News com você, Isabel Mega. Obrigada, Liviano. E a Janda Araújo, ô Janda, até difícil. A mulher é tanta coisa, gente, o currículo é tão grande, que é até difícil a gente resumir. Eu estava comentando isso aqui na hora que eu fui fazer seu crédito, né? A Janda é subsecretária de Empreendedorismo, Pequenas e Médias Empresas do Estado de São Paulo, diretora executiva do Banco do Povo, conselheira na Junta Comercial de São Paulo e mais um monte de coisa. Bem-vinda, é um prazer ter você por aqui. Um prazer, querida. Agora, importante prazer, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado por compulsão, mas preciso corrigir esse crédito, porque eu já fui subsecretária, hoje eu atuo em conselho de administração e também sou cofundadora do Conselheira 101, que agora se torna um instituto, sou parceira também do Instituto Não Aceito Corrupção, contribuo com várias agendas, mas essas funções foram exercidas no último governo com muita honra e alegria, e um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, muito bom. Atualizado, então, mais pontos ainda para esse currículo maravilhoso da Janda. Eu queria começar com um assunto, gente, que é alvo da nossa enquete que a gente está colocando aqui no nosso chat do Brasil Agora, que é justamente sobre a troca na esplanada dos ministérios. Se vai ter ou não, a nossa apuração aqui no SBT já diz que esse assunto esfriou um pouco, talvez o governo queira segurar ainda mais essas trocas, né? Mas a gente está perguntando para as pessoas se essa troca deve ser positiva. Então, queria ouvir de vocês. Vamos começar com as mulheres. Janda, como é que você está acompanhando essas movimentações políticas aí? Podem ser trocas positivas para aumentar essa base de apoio do governo no Congresso? Bom, o que a gente precisa destacar aqui? A gente está fazendo, na verdade, a gente percebe que é um grande acordão. Algumas pastas, sim, eu entendo que são movimentos que talvez toda a política, né, e o que o governo se propôs no seu início a dar andamento, a gente possa ter algumas perdas em ponto de agenda. Eu acho que a gente pode ter esse movimento, mas também eu entendo que tem um movimento de ampliar ministérios, eu acho que isso é um ponto. Algumas mudanças, principalmente nas estatais, como Caixa Econômica Federal, é um ponto de atenção. Eu acho que tem algumas mudanças que são minuciosas. A questão das estatais, eu acho que é um ponto extremamente crítico. Essa mudança em alguns ministérios que não são muito claros, por exemplo, na ciência e tecnologia, na parte de desenvolvimento social, e essa questão, por exemplo, do Bolsa Família, acho que tem algumas mudanças que não necessariamente podem ser tão favoráveis à construção de agenda inicial que foi comprometida no início do governo. Então, acho que aqui a gente tem algumas oportunidades, eu acho que todos devem ficar extremamente atentos a essas mudanças, e algumas, como eu falei, no meu ponto de vista, parecem ser, pelo menos as principais, são um pouco críticas, que a questão do centrão nas estatais e essa questão das agendas de desenvolvimento social, indústria e comércio, que a gente tem que ter muita atenção para que a gente não tenha perdas interessantes na nossa agenda de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. A gente não pode perder isso de vista, que foi o grande compromisso da eleição do atual presidente. Inclusive, né, a gente até comentava aqui mais cedo na nossa primeira hora do jornal sobre uma imagem que o nosso cinegrafista Alessandro fez ontem no Palácio do Planalto, ó, do cochicho. Essa imagem aí, pessoal que é rápido no gatilho. Essa imagem do cochicho entre Lula e Lira, os dois personagens centrais da política no momento, obviamente os presidentes aí enfim, da Câmara e o presidente da República, que justamente são os protagonistas desses acertos em relação a essa nova configuração da esplanada dos ministérios. Liviano, na prática é a tomada de mais poder ainda do Centrão que está em jogo também, né? Isabel, além das muito boas colocações de Janda,
o que eu quero chamar a atenção e que às vezes as pessoas podem não ter prestado atenção. O tema é apresentado como reforma ministerial. Lógico que quem detém o poder, o presidente da República, ele tem essa prerrogativa de fazer reformas na sua equipe de governo. Mas vamos prestar atenção no seguinte: em primeiro lugar, nós estamos no final do mês de agosto. O mandato começou em janeiro, né? Nem se completou o 8º mês de mandato. Será que o governo já tem fadiga da sua equipe de trabalho e ele precisa remontar a sua própria equipe? É óbvio que não. Então não é uma iniciativa do próprio governo de querer substituir os seus colaboradores, de querer substituir a sua equipe que originalmente foi projetada para cumprir o mandato, como a Janda apontou, mandato com prioridades sociais. Não se trata disso. É uma pressão por mais poder feita pelo Centrão, no melhor estilo do presidencialismo de cooptação. E aí nós temos um ponto preocupante. Nós precisamos sempre da prevalência do interesse público. E no último mandato, nós tivemos um protagonismo, uma ocupação de espaços políticos altamente preocupante pelo Centrão. Centrão deu as cartas, né? E que o presidente da Câmara tem um poder absolutamente significativo, todo mundo sabe. Agora é necessário prestar atenção para verificar até que ponto esse poder se estabelecerá. Recentemente houve divulgação de uma notícia bastante séria, bastante grave, que há encontros fora da agenda oficial entre o presidente da República e o presidente da Câmara. Há despistes feitos com as suas equipes de carros oficiais. As equipes são mandadas para um determinado local e um carro é desviado para outro destino e eles se encontram fora da agenda. Então, esses cochichos que você destacou, eles acontecem. E eles cochicham e confabulam e conspiram, sendo que o próprio Lula disse que é absolutamente contra estes encontros fora da agenda. Ele é absolutamente contra, declarou ele, contra a transparência, que é uma imposição constitucional. Ele diz que é contra, mas ele não pratica a transparência. Esses encontros, às escondidas, eles são a opacidade, tudo que nós não queremos por parte de um agente público. Então, nós temos um presidencialismo na prática de cooptação. E essa cooptação não é uma prática republicana, não é uma prática transparente, clara, mas ela existe. Ela existe, não é algo que ocorre absolutamente neste governo, ela sempre ocorreu. Então, como destacou a Janda, precisamos estar atentos, precisamos fiscalizar, verificar de que maneira isto compromete a prevalência do interesse público, quais serão as pessoas que serão alocadas nas pastas A, B ou C, e qual é o eventual prejuízo ao desempenho destas funções. Que pessoas serão escolhidas para as estatais? Que pessoas serão escolhidas para os ministérios? Qual é o nível de eficiência no desempenho e nas expectativas em relação a estas pastas? Que existe uma cooptação política, que existe uma cessão de espaço para o Centrão, não há dúvida disso. Precisamos avaliar o nível de prejuízo que isso causará aos interesses da sociedade. E quesitos de representatividade também. A gente vai falar do Supremo Tribunal Federal também aqui ao longo do nosso debate, né, Janda? Mas muitas dessas trocas, elas precisam obedecer o que foi colocado como uma espécie de cota mínima, por exemplo, para mulheres no governo. Se esperava uma participação ainda maior, né? Você estava falando aí do comando dos bancos, né? Caixa Econômica que deve ter uma troca. Sai uma mulher, entra outra mulher, pelo menos é essa expectativa. Mas o assunto também não ser tratado somente como uma espécie de cota, né? A gente não precisa mais disso. Tem muitas mulheres qualificadas para assumirem diversos postos, Janda. Sim, perfeitamente. Acho que o grande exercício, e aqui falando principalmente de estatais,
qualificação técnica. A gente entende que tem uma agenda política, todos nós entendemos o jogo, mas a gente precisa entender de qualificação técnica. E está tendo esse movimento, inclusive, nos conselhos das estatais. A gente precisa, o Estado, e aí eu falo, a configuração de Estado precisa ser uma referência nessa agenda de governança, principalmente nas estatais. E a representatividade, e novamente um outro ponto de atenção, a gente vê uma participação ainda que não reflete a população brasileira. Então, a gente caminha não só nessa mudança ministerial nas estatais, mas também no STF. Então, preocupa muito a nova indicação. Eu particularmente tenho acompanhado, e junto com os grupos de mulheres que eu faço parte, a gente precisa mudar a configuração e ter uma mulher e mulher negra, por exemplo, no STF. Então, acho que aqui a gente tem uma agenda muito forte. Existem nomes, e é isso que é muito importante, nomes de extrema qualificação técnica, com histórico muito bom, e que deveriam ser considerados. E acho que é um grande momento de uma nova transformação. A gente não tem essa configuração hoje, uma configuração de STF que não representa ainda o que é a população brasileira. E a gente não pode mais desconsiderar que uma população, perfil, deva ser enquadrado apenas em algumas agendas. Eu acho que isso a gente precisa desmistificar, acabar com essa epistemologia e avançar nessa agenda de representatividade, que também foi um compromisso de governo. Eu acho que em toda a agenda de campanha sempre se falou da importância da representatividade, e isso precisa ser refletido em todas as instâncias, no STF, nas estatais, em todas as instâncias a gente precisa cobrar esse posicionamento e exigir que tenha representatividade considerável da sociedade. Isso é muito transformador, isso pode ser um marco desse governo se a gente conseguir alcançar esses objetivos. E para isso tem que vencer, às vezes, esses acertos políticos também que a gente está comentando, né, Liviano? Por exemplo, a vaga no Supremo Tribunal Federal, né? Eu fico me questionando, não é possível que não tenha nenhuma representante do mundo do judiciário, uma mulher preta que possa ali ser indicada e que possa compor também politicamente com o governo, já que é uma indicação política. Por que a gente não está falando dos nomes dessas mulheres pretas? Depois, claro, quero ouvir a agenda sobre isso também. Pois é, eu vou até me permitir citar o nome de uma, né, que eu conheci pessoalmente, que é uma das mulheres, uma das 100 mulheres mais influentes do mundo nesse segmento, que é a Lívia Vaz, né, que é promotora de justiça da Bahia, né, que é uma mulher preparadíssima e tem plenas condições de ocupar esta cadeira, né? Outro dia eu conversava com ela e eu penso que seria uma mulher plenamente preparada para esse cargo, e eu concordo totalmente com Janda quando assinala isso. E do meu ponto de vista, se eu tivesse essa caneta nas mãos, eu indicaria para a vaga de Rosa Weber uma mulher negra, né? Sem sombra de dúvida que o presidente Lula precisa ter esta preocupação. Nas vagas que surgirão para o STJ, o presidente Lula precisa ter esta preocupação. Essa preocupação não é menor, essa é uma preocupação de extrema relevância. A maioria da população é feminina. É necessário que o Supremo Tribunal Federal reflita esta situação do ponto de vista social, né? Hoje nós temos apenas 2 mulheres no Supremo Tribunal Federal e não é plausível que com a aposentadoria de Rosa Weber nós tenhamos uma subrepresentação ainda pior. Nós temos uma subrepresentação política no Senado, na Câmara, onde há menos de 20% da presença de mulheres, não é? E não é razoável que tenhamos esta situação. Essa semana tivemos 60 anos do histórico discurso I Have a Dream, de Martin Luther King, e isto é muito simbólico, 60 anos depois de um momento de extrema importância na história da luta pelos direitos civis do mundo, especificamente na luta pela igualdade. Eu que sou do Ministério Público de São Paulo, sou procurador de justiça há 31 anos, quero dizer que também nesta condição, para mim é extremamente caro
que a todos os dias, todos nós do Ministério Público, lutemos pela efetivação da ordem jurídica, do regime, da defesa do regime democrático e lutar por esta igualdade total, lutar por essa efetividade faz total e absoluto sentido. Lógico que a escolha é política. Lógico que o dono da caneta é o presidente da República. É natural. Mas eu penso que esta preocupação deve estar presente. Já que estamos falando de Supremo Tribunal Federal, um último comentário sobre isso. Eu já há muito tempo defendo a ideia de instituir mandato para os ocupantes desta cadeira. Na Alemanha, por exemplo, nós temos um mandato na Corte Constitucional que dura 10 anos. Me parece que seria razoável que numa escolha política, que numa canetada, o ministro do Supremo Tribunal acessa o poder, não é razoável que lá permaneça por 25, 30, 35 anos. Me parece que seria razoável estabelecer mandatos para os ministros e pensar na desconcentração do poder envolvendo mais instituições para sua escolha, para que outras instituições permaneçam, pertençam, participem dessa escolha e que a sabatina no Supremo Tribunal Federal seja mais efetiva e não apenas uma chancela automática da escolha do presidente, como acontece hoje, em que apenas nós temos um pouco mais do que um beijamão ao indicado, àquele que o presidente da República apresenta. Não há qualquer resistência a essa indicação. Mas que o presidente Lula indique uma mulher preta para o Supremo Tribunal Federal. Eu, homem, apoio fortemente esta tese. Ô, Janda, isso me lembra mais para o início do governo, quando a ministra Simone Tebet estava com dificuldade de preencher ali a equipe dela, e aí falou justamente desse quesito tão importante de se colocar mulheres pretas nas funções ali do segundo escalão do Ministério do Planejamento, né? E ela falando dessa dificuldade, a Aniele Franco foi maravilhosa, porque ela chegou, toma aqui uma lista para você. Tá faltando alguém para oferecer essa lista agora, será, para o Supremo? Com certeza não. Nós temos alguns movimentos como a Coalizão Negra por Direitos, o próprio Conselheiro 101, a gente tem esse trabalho de indicar, de coletar nomes e fazer a avaliação desses nomes para poder indicar para posições. Então, acho que hoje não é um disclaimer que funciona mais, é um discurso que não faz sentido, né? Então, além da Lívia, eu tenho a doutora Karen Luiz, que é juíza no Rio Grande do Sul. Então, nós temos nomes. Eu estou citando 2 aqui. Mas, assim, hoje a gente não faz sentido dizer que não existe uma lista mínima. Nós estamos à disposição para fornecer e estamos fazendo esse advocacy juntamente com outras instituições, com outros grupos de coletivos de mulheres, para que sejam indicados um shortlist de mulheres negras, ou seja, uma lista mínima de mulheres altamente competentes, com histórico jurídico muito validado, que devem e podem ocupar essa posição. Então, não há mais sentido. Nós sabemos que tem essa configuração política, mas a gente precisa entender que o STF é um lugar de direitos que deve ser muito mais amplo do que as instituições políticas, os direitos, as questões políticas. A gente está falando de decisões sobre o direito de toda a cidadania, sobre em todas as esferas. Então, a gente precisa ter essa representatividade. E aí estamos falando de 28% da população brasileira. O IBGE, mulheres pretas e pardas são 28% da população brasileira. Então, a gente precisa ter essa representatividade dentro do governo, em todas as instâncias. O STF é fundamental que tenha essa figura feminina e negra em função de todo o nosso histórico. Então, acredito que o nomes é que não faltam. No meio de toda essa discussão, tem muita apreensão do campo da esquerda com quem vai assumir essa vaga no lugar de Rosa Weber, sobretudo depois
do que foi colocado ali como surpresa para uma parte da esquerda com os comportamentos do novo ministro da Corte, o caçula Cristiano Zanin, e muita apreensão também de qual vai ser o posicionamento dele, um julgamento importantíssimo que é retomado nesta semana, que é a questão do marco temporal em terras indígenas. O Zanin não anda agradando muito o campo da esquerda, esse é outro desafio para o futuro indicado também para o Supremo, Liviano. Exatamente, muito bem colocado. E veja, eu não tenho bola de cristal, Isabel. A minha bola de cristal ela está presa na alfândega há anos, eu não consigo liberá-la. Eu não tenho como saber qual será a deliberação do ministro Zanin em relação a esse tema do marco regulatório das terras indígenas. O que eu posso dizer é que a minha expectativa é que ele seja justo em relação a este tema. Não é? E também é importante lembrar para todo mundo que está nos acompanhando agora, é uma honra para mim estar aqui como presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, como procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. No momento em que ele é indicado pelo presidente da República e o seu nome é chancelado pelo Senado, ele não deve mais absolutamente nada, nem ao presidente, nem ao Senado. Ele se torna ministro do Supremo Tribunal Federal e ele não tem dever de gratidão nem ao presidente, nem ao Senado, nem à esquerda, nem à direita. Ele é um magistrado e ele deve julgar de acordo com a sua consciência, procurando ser justo naquilo que ele vai deliberar, de acordo com os seus valores de justiça, não é? E ele já apreciou algumas matérias, como você bem lembrou, Isabel, e eu gostaria, em relação a isso, já que estamos falando do ministro que acaba de chegar, Cristiano Zanin, uma matéria que me chamou muita atenção, que foi aquela que diz respeito à apreciação de causas em que escritórios de advocacia de parentes ou cônjuges de ministros tenham causas no próprio tribunal. Este assunto foi levado à apreciação do Supremo e, a meu ver, meu entendimento, respeito entendimentos diferentes, eu penso que os ministros que têm cônjuge, esposa, esposo, ou parentes, irmão, filho, não deveriam sequer poder participar dessa discussão e deliberação, porque há aí um conflito de interesses. Eles têm interesse no desfecho dessa questão. Eles não poderiam nem participar da discussão, quanto mais votar favoravelmente a isso. Como é que pode um ministro como o ministro Cristiano Zanin julgar uma causa em que a sua esposa é advogada? Como é que pode o ministro Cássio Nunes Marques julgar uma causa em que a sua irmã é advogada? Pois foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Por 7 votos a 4, o Supremo entendeu que pode sim julgar causas em que parentes ou cônjuges patrocinem o interesse do cliente. E o argumento utilizado para legitimar essas situações foi o argumento da dificuldade de conhecer as carteiras dos clientes. Com todo respeito ao entendimento definido pelo Supremo por 7-4, com votos contrários dos ministros Barroso, Fachin, Carmen Lúcia e Rosa Weber, foram os 4 que entendiam que isso não é admissível, como eu entendo. O argumento é que não poderiam conhecer as carteiras de clientes. Ora, em tempos de inteligência artificial avançada, em tempos de tecnologia que evolui a cada instante, como não se pode ter conhecimento se aquela causa é de um parente do ministro? O próprio escritório de advocacia já deve se declarar impedido, já deve se declarar que não pode ser julgado por aquele ministro por ter parentesco, por ter relação de ser cônjuge. Isso é absolutamente fere a ética, a meu ver. E o ministro Zanin foi um dos 7 que votou favoravelmente a possibilidade do Supremo apreciar estas causas. Com todo respeito ao ministro, eu sou um apoiador, defensor do Supremo Tribunal Federal, a quem nós devemos decisões históricas em defesa
da ordem democrática, em defesa da dignidade humana. Neste assunto, a meu ver, esta decisão ela é muito ruim e ela danifica a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a sociedade. Janda, quer comentar também essa atuação do ministro Zanin, expectativa para esse julgamento tão importante também da demarcação de terras indígenas? Sim, inclusive foi uma comitiva recentemente tentar conversar com o ministro sobre esse ponto. Acho que aqui tem um ponto que a gente precisa ter muita atenção. O voto dele sobre o marco temporal é determinante para populações indígenas, para os povos indígenas, os povos originários. A gente está falando que só a partir de as terras indígenas só são consideradas a partir de 88. Então, a gente está falando de processos que são muito antigos de demarcação de terra, que pode cair por terra, dependendo desse voto do ministro. Então, a ideia é que a proposição, a expectativa é que ele vote contra o marco temporal, porque seria um grande desastre na luta dos povos indígenas, né? Que consideraria apenas quem estava lá antes de 88. Né? Aí a gente precisa resgatar a história do Brasil. Eles estavam lá antes de todos nós chegarmos. Então, a gente precisa... Hoje tem 214 processos que estão aguardando essa decisão da Corte. E o que é mais importante, a partir desse voto, dependendo do voto positivo ou não, ele deixa de autorizar que os povos que já foram expulsos ou forçados a sair de seus locais de origem voltem às suas terras. Então, quem não tiver comprovado que estava lá antes de 88, perde direito a essas terras. Aqui a gente tem uma questão de reparação histórica com os povos indígenas, que é muito séria. A gente espera que ele entenda e reconheça essa reparação histórica que se faz necessária, principalmente com os últimos anos, tudo que nós temos acompanhado em relação às populações, aos povos originários no Brasil, né, a população indígena. Então, é muito importante esse voto e ele vai ser um divisor de águas na luta indígena, na questão de demarcação de terras. Então, a gente está falando hoje de 214 processos que estão suspensos, aguardando esse posicionamento. A gente está falando de direito da população indígena. Em épocas que a gente fala de preservação de Amazônia, de ESG, de preservação de clima, e esse resgate da população indígena, é fundamental esse olhar do Zanin em relação a essa causa. Ou seja, a ideia é proteger a população indígena tanto culturalmente, né, e que eles possam ter direito e posse a terras que sempre foram deles. Então, a gente vai efetivamente fazer uma grande reparação histórica, dependendo, obviamente, desse voto. E é muito importante que se tenha esse olhar de reparação histórica e social e respeito à cultura dos povos originários no Brasil. O que a gente está colocando em jogo é a facilitação de áreas que não deveriam ter titularidade por pertencerem a indígenas, protegendo elas de serem privatizadas ou comercializadas. Esse capital produtivo é a invasão rural em terras indígenas, que a gente está querendo, entende que é uma coisa que precisa ser barrada e precisa ser reconsiderada. Então, o marco temporal é um grande divisor de águas e seria um recado triste, né? Eu diria assim, uma mensagem muito triste, seria mais uma derrota aos povos indígenas em 523 anos de existência do nosso país. Não seria uma justiça com os povos que aqui estavam antes da colonização. De lembrar, acho que quase todo dia eu estou falando dos livros do Itamar Vieira Júnior, mas eu acho que baseiam muito essas discussões do nosso Brasil de antes e que são muito presentes no nosso Brasil de agora e que esbarram nessas discussões do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que houve reação no Congresso Nacional com o avanço do projeto do marco temporal lá no Senado também. O Congresso tem a bancada agro extremamente forte, então virou um jogo de estica e puxa entre os poderes também esse assunto. Gente, a gente tem mais dois assuntos, então para a gente tentar passar rapidinho aqui
por eles, vou pedir para vocês para a gente ser um pouquinho mais econômico aqui, para a gente conseguir falar tudo, né, e trazer esse debate de opiniões aqui também no nosso programa. Nosso próximo assunto é o presidente Lula defendendo que haja uma reparação em relação a Dilma Rousseff depois do arquivamento daquele processo sobre pedaladas fiscais, que deu origem a todo o processo de impeachment, e o resto dessa história a gente sabe muito bem qual foi. Vamos acompanhar o que disse Lula. Não sei se você está lembrado, a semana passada, a Justiça Federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação que ela tinha sido feita da pedalada. A Dilma foi absolvida. Eu agora vou discutir como é que a gente vai fazer. Não dá para reparar o direito político. Se ela quiser voltar para ser presidente, eu quero terminar o meu mandato. Eu não vou mudar. Mas é preciso saber como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu. Então, eu sinceramente, eu também não vejo nenhuma saída militar para as coisas. Eu acho que tem que ser na diplomacia. Roberto Liviano, deve se reparar? Em caso positivo, como fazer isso, hein? Isabel, primeiro, muito rapidamente, na questão anterior da demarcação indígena, acabei falando muito sobre o caso da ética e não comentei a Janda com muita propriedade, falou muito bem. Eu só quero dizer uma palavra. A Janda, com propriedade, pontuou. Existe muito em jogo nesse julgamento que tem uma grandíssima importância social. O Brasil saberá qual é o grau de importância que o novo ministro Zanin dá ao tema social. Esse tema tem uma carga de relevância social enorme, como muito bem pontuou a Janda. Então nós vamos ter essa percepção dessa sensibilidade do ministro Zanin para esse assunto. Como disse a Janda, os indígenas estão aqui há muitos séculos. Vamos verificar como ele se posiciona em relação a esse julgamento. Sobre a reparação, o presidente Lula, ele fala disto como se fosse algo óbvio, que não aconteceu, vamos reescrever a história, houve uma decisão da justiça. Não é bem assim. O presidente Lula fala das coisas e quer construir narrativas. Não é bem assim. O Collor também houve deliberações da justiça e não é por isso que nós vamos ter reparações políticas. Houve legitimidade do processo em relação ao impeachment de Lula. Os atores que deliberaram pelo seu impeachment eram os atores previstos na Constituição, e o impeachment de Dilma aconteceu porque houve todo um contexto político, econômico, em virtude de atos de Dilma. Não é? Se os atores políticos fizeram uso oportunista de uma lei de responsabilidade fiscal que o permite, aí é uma outra questão. Houve um uso oportunista deste poder? Pode ser que sim, mas esse uso é permitido pela lei. O impeachment aconteceu de uma maneira possível. Nos Estados Unidos não se recorre ao impeachment. Mesmo que o presidente não conduza bem o país, do ponto de vista político e econômico, aguenta-se o presidente até o final, porque, afinal de contas, o povo o escolheu nas urnas. Não é? Aqui houve uma banalização com a questão do impeachment e isso tem um custo social e político, há um trauma para o país. Mas o presidente fala, como disse, que a Lava Jato destruiu a economia. Não é bem assim. A Convenção da OCDE diz, no artigo 5, que não se pode punir a economia, não se pode deixar de punir a corrupção sob o argumento de dano à economia. Então, é muito fácil soltar palavras, querer dizer coisas e construir narrativas, mas a realidade dos fatos é diferente. Não existem reparações devidas a ex-presidente Dilma. Houve um contexto que levou ao seu impeachment. Janda Araújo, quero te ouvir também. Bom, aqui o Liviano já explicitou uma boa parte, tecnicamente falando. O que a gente precisa entender, o que aconteceu. Acho que é muito importante a gente esclarecer do que está falando. Eu acho que tem um passo antes, que é o seguinte. A gente está falando que o caso que foi para a justiça
não foi arquivado porque não tinha elementos suficientes para uma deliberação. Então, arquivou-se o processo. Então, nem condenou, nem absolveu. Ele foi arquivado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Como o bem Liviano falou, a legislação permite que isso pode acontecer na esfera municipal, o impeachment, né? Ele pode acontecer na esfera estadual e ele pode acontecer como aconteceu no Poder Executivo Nacional, no nível federal. Então, vereadores, deputados estaduais, federais, podem deliberar, é o que a lei fala, tá? Independente de posicionamentos políticos, a gente precisa olhar pelo arcabouço legal. Então, pelo arcabouço legal, ela sofreu o impeachment, que foi pelo Congresso. À época, quem estava lá, né, em sua maioria, votou a favor do impeachment, com base nessas pedaladas fiscais. Tentou-se, no segundo momento, uma denúncia do Ministério Público Federal que ela fosse julgada também judicialmente, e é isso que está falando que está em suspenso, que foi arquivado. Então, eu não consigo entender como se repararia um impeachment, que foi numa esfera política, né? Nesse cenário. Não consigo, não sei como a gente retrocederia no tempo, mas para que todos saibam do que se está falando. Né? O que aconteceu foi que o TRF-1 simplesmente arquivou o caso das pedaladas fiscais, porque não tinha elementos suficientes. Então, sem julgar se ela cometeu algum crime ou não cometeu, não teve julgamento, arquivou-se o caso. Isso é importante falar, mas é importante falar que o que aconteceu na época, em 2016, foi baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, que depois, posteriormente, foi modificada, também é importante falar isso. Então, assim, são cenários muito diferentes. A gente entende o apelo político do discurso do presidente, mas é preciso colocar os fatos como eles são. E aqui, sem partidarismo, acho que é muito importante a gente entender que são esferas e instâncias diferentes de que está se falando no julgamento. O Congresso voltou em 2016 pela condenação do impeachment, ela foi condenada sobre essa acusação de violação de responsabilidade fiscal, pela questão dos decretos e por repasse de recursos das estatais. Eu não vou entrar aqui no mérito, né? A gente sabe que teve uma questão toda política nessa configuração, tanto que, posteriormente, a lei foi modificada, o próprio Congresso mudou a legislação, né, fez adaptações na legislação, e hoje, né, subiu o teto, teve uma série de mudanças. Então, hoje o que a gente está falando é que o TRF simplesmente arquivou. Também tem uma prerrogativa, me desculpa demorar um pouco, mas é importante falar, que também existe o entendimento que a pessoa não pode ser condenada, responsabilizada 2 vezes pelo mesmo crime. Então, eu acho que é esse o ponto que ocasionou no arquivamento. Janda Araújo, Roberto Liviano, a gente não vai ter tempo para o nosso 5º tema, vou deixar para um outro momento, porque era um tema importante, vou fazer mistério aqui, tá bom? Mas eu queria agradecer a participação de vocês, muito bom fazer esse debate aqui, ajudar todo mundo que está acompanhando a gente a formar opinião também, só trazer rapidinho a participação do Elvis aqui no nosso chat, que acho que diz muita coisa, né? É importante a gente ouvir o que o nosso público está dizendo. O Elvis diz, não tem que agradar a direita nem a esquerda, tem que agradar o Brasil, tem que agradar a população. É isso mesmo, viu, Elvis? Certeiro. Obrigada, viu, Roberto Liviano, Janda Araújo. Até uma próxima. Bom dia para vocês.